Meus irmãos e irmãs, com a celebração de hoje, de Ramos e da Paixão do Senhor, nós iniciamos a Semana Santa, que nos introduz no mistério pascal. As palavras da introdução da nossa celebração de hoje, antes da procissão, fazia referência a esta nossa preparação, dizendo: nas 5 semanas da Quaresma, pela penitência e pelas obras de caridade, podemos também incluir pelas nossas orações, pela escuta da palavra, pelos nossos propósitos que fizemos durante este tempo quaresmal, o nosso coração se preparou para a celebração desta semana. E a celebração desta semana será tão mais frutuosa quanto ela realmente for este ponto máximo de uma preparação fiel. Se nós aproveitamos cada ocasião para prepararmos nossa alma a fim de vivermos estes mistérios que agora estamos celebrando. O tempo da Semana Santa, o mistério da Páscoa que nós celebramos, ainda mais ouvindo este longo relato da paixão, de grande beleza, por causa dos eventos, dos gestos, das palavras, dos dramas, vamos dizer, das reviravoltas, este tempo tem um risco. É o risco de que nós o acompanhemos como espectadores de um teatro, como se isso não tivesse nada a ver com a nossa vida, com a nossa história presente. E assim nós poderíamos, embora, quem sabe, um pouco comovidos, acompanhar os acontecimentos à distância, como se fosse a história de outros e não como se fosse a nossa própria história. Mas é muito importante, meus irmãos e irmãs, que nós não nos deixemos dominar por este perigo, mas que nós possamos realmente participar vivamente de cada acontecimento, porque nos diz respeito. Foi por nós, para a nossa salvação. E foi por nós não tanto em sentido de nossa culpa, embora a nossa culpa levou Jesus ao sofrimento, mas foi por nós porque é em nosso benefício que o Senhor sofre a sua paixão e a morte, e é em nosso benefício que o Senhor ressuscita, e é isto que nós celebramos neste dia, em nosso favor. Portanto, nós não podemos ficar indiferentes àquilo que aconteceu para nos favorecer, para nos trazer a salvação. Mas por isso mesmo, nós precisamos quase como que nos posicionar diante de cada palavra, de cada pergunta, de cada acontecimento, como se nós precisássemos também responder. Ainda mais considerando as pessoas que estão envolvidas. Nós, em primeiro lugar, envolvidos, mas diante daquele que realiza esta grande obra, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos trata como amigos. Jesus diz: não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Eu vos chamo amigos, disse nosso Senhor. Naquela mesma noite da sua paixão, quando ele foi entregue à morte. Eu vos chamo amigos. E não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. É assim que nosso Senhor, meus irmãos e irmãs, nos salva, dando-nos a vida. Nós somos os amigos do Senhor. Melhor, nosso Senhor é nosso amigo, porque nem sempre nós o tratamos como amigos, senão como um amigo que é útil enquanto nos favorece, mas que pode ser abandonado e até traído, negado, quando não nos favorece.
A amizade de nosso Senhor por nós é imensa e não faz nenhum cálculo. É a amizade de quem realmente, amando, se torna vulnerável, porque todo amor tem um elemento de vulnerabilidade, ou seja, quem ama é vulnerável, passa o perigo e enfrenta riscos. Quem não está disposto a aceitar as consequências do amor, os riscos que o amor impõe, não entenderá nosso Senhor, nem este acontecimento que escutamos hoje no relato da paixão. A expressão desta generosidade de quem não faz cálculo, falando de amor como o de Jesus, está na atitude da mulher que dá início àquela narração. A mulher que tem um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo, muito caro, diz o Evangelho. Ela quebrou o vaso, que já era um vaso valioso, por causa do material, e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Expressão de sua ternura, de seu amor, de sua gratidão, uma gratidão cheia de generosidade. Mas houve quem fizesse um cálculo, e aqui está como que a destruição da amizade, do amor que se possa ter por Deus. Alguém conseguiu, naquele contexto, fazer o cálculo do valor daquele perfume, dizendo que aquele perfume valia 300 moedas de prata. Meus irmãos e irmãs, a amizade não permite este tipo de cálculo. O amor não suporta este tipo de cálculo. Aquela mulher não fez as contas, simplesmente abriu o seu coração como quem quebrando aquele vaso. E um discípulo, São João diz que em primeiro lugar é Judas, o traidor, que faz esse cálculo perverso. 300 moedas é o valor do perfume, nós escutamos. E assim, fingindo cuidar dos pobres, ele na verdade está fazendo o cálculo de quanto lucro pode ter sobre a vida de Jesus. Perdendo o lucro do perfume, ele mesmo vende o Senhor. Foi procurar os sumos sacerdotes, que ficaram contentes, e esses prometeram dinheiro. Pensemos, meus irmãos e irmãs, nosso Senhor tratou Judas, como todos os outros apóstolos, como amigo, como nos trata igualmente como amigos. Mas às vezes nós fazemos os cálculos dos benefícios que poderemos ter, como se nosso Senhor fosse para nós fonte de algum lucro material. E assim, nós nos comportamos como Judas, que não sabe amar, que não sabe o que é amizade, que fere o Senhor com um beijo, como uma chaga que é colocada no rosto de Jesus, mais dolorosa do que aquela chaga que foi colocada em seu corpo, no seu coração, nas suas mãos, nos seus pés. A do rosto de Jesus é a mais dolorosa, porque é o sinal de amizade que, na verdade, é o sinal da traição. Dos inimigos de Jesus não poderíamos esperar outra coisa senão zombaria, violência, mentira, calúnia, inveja. Mas dos amigos, o que é que se espera? Dos inimigos de Jesus do nosso tempo, nós também não esperamos coisas diferentes. Ofensas, insultos, blasfêmias, calúnias, toda espécie de zombaria, inclusive que se voltam contra os seguidores de Jesus. Mas e dos seguidores de Jesus, o que se espera? Então, mais do que nos concentrarmos na violência dos inimigos, nós precisamos observar o comportamento daqueles que são chamados amigos. E como nós nos comportamos nesta amizade? Fazemos algum cálculo? Aquele de Judas é o mais perverso,
porque ele é mesquinho demais, porque está todo voltado para os bens materiais. E ainda mais, usando os pobres como pretexto. Este, sem dúvida, é o mais perverso, e não é à toa que nosso Senhor dele diz: era melhor que nem tivesse nascido. Ai daquele que trair o Senhor, é aquele que nem deveria ter nascido, disse Jesus. Mas nós temos outros cálculos, não tanto dos benefícios, mas dos riscos. E encontramos isso nos evangelhos, quando aqueles começam a ter medo, receio de seu prestígio, de sua integridade física, e todos abandonam o Senhor. Tem até um detalhe: como nós conhecemos a grande história da paixão, convém, neste dia em que celebramos a paixão do Senhor, percebermos os detalhes das pessoas que estão envolvidas nessa história, como nós também estamos envolvidos. E quando nosso Senhor foi preso, o Evangelho diz que todos fugiram, mas um jovem começou a seguir Jesus. Um jovem seguia Jesus, mas foi preso. Quando ele foi preso, diz a narração, ele estava envolvido só com um lençol, ele abandonou o lençol e fugiu nu. Se tem até um pouco de curiosidade para saber quem era este, será que era o próprio evangelista São Marcos? Será que era São João, o mais novo dos apóstolos, e que queria seguir Jesus e de fato até depois foi para o lugar do julgamento? O fato é que, como ele estava vestido apenas com um lençol e estava seguindo Jesus, quando o prenderam, o jovem largou o lençol e fugiu nu. Mas do que pensarmos quem seria esse jovem, nós deveríamos pensar até nesse significado, para considerarmos que também nós somos seguidores. Na igreja, logo no início, se introduziu o costume, por causa de uma expressão que se referia ao batismo, dizendo que quando nós somos batizados, nós nos revestimos de Cristo. E para isso se introduziu a veste batismal. Os seguidores de Jesus são revestidos com uma veste batismal. Hoje o sinal está mais fraquinho, porém se continua ainda, as crianças que são batizadas vêm com uma veste batismal. Houve, portanto, quem comentasse que o significado deste gesto é como o significado de um batizado que segue Jesus, mas na hora em que passa por uma provação, abandona a veste batismal e foge nu. Meus irmãos e irmãs, nós poderíamos refletir a partir disso. Por algum momento nós já abandonamos a nossa veste batismal, o que significa nós abandonamos a nossa identidade cristã, aquilo que nós somos, por alguma espécie de receio. Quando não nos é mais vantajoso seguir Jesus, ou quando o seguimento de Jesus nos traz algum perigo, nós o abandonamos. Judas queria vantagem econômica e ficou horrorizado com o desperdício do perfume. São Pedro se fez de corajoso, mas teve muito medo, até com uma estratégia de estar perto de Jesus. Este jovem seguia Jesus, mas na hora de ser preso, abandonou a veste, a sua identidade, e fugiu nu, como Adão e Eva se reconheceram depois do pecado. E nós? Nós suportamos a zombaria do mundo contra a nossa fé? Estamos dispostos à perseguição por causa da nossa fé? Se tivermos que passar por dificuldades, algum tipo de prejuízo por causa da nossa fé, nós o faremos? Ou abandonaríamos também a nossa identidade? A nossa veste batismal seria abandonada.
Assim nós temos que considerar esses detalhes. Mas a narração da paixão é uma história da amizade de Jesus para conosco, do amor de Deus para conosco, e a história também de coragem, esperança, superação. Se pudéssemos unir os dois acontecimentos, embora com pessoas diferentes, nós poderíamos dizer que o outro detalhe que aparece no Evangelho de hoje, que nós escutamos, é no momento em que São Pedro, depois de ter negado 3 vezes o Senhor, como o próprio Senhor já tinha previsto, escuta pela segunda vez o canto do galo. E São Pedro, diz o Evangelho, caiu em si e começou a chorar. Lembremos daquela parábola do filho pródigo, quando diz que o rapaz caiu em si e disse: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Então, este cair em si e esse pranto de São Pedro é fundamental. É um choro cheio de esperança, é um choro que nos consola, é o choro de quem encontra misericórdia. O choro de São Pedro na narração da paixão, meus irmãos e irmãs, é um dos acontecimentos mais importantes para a história da nossa fé. Nós poderíamos dizer, desse choro depende o que nós nos entendemos como igreja. Porque nosso Senhor escolheu este homem que, por estratégia ou covardia, negou 3 vezes o Senhor ali no momento do julgamento, mas soube chorar o seu pecado. E assim nós entendemos, se nós abandonarmos a veste por medo, fugindo do seguimento do Senhor, mas se depois nós tivermos este sentimento verdadeiro de arrependimento e chorarmos, essa veste nos será devolvida. Como aconteceu com o filho pródigo, que abandonou o pai e suas vestes, mas depois, quando voltou, todo estraçalhado, recebeu uma veste nova, uma veste de festa. E o Senhor nos dá isso. A celebração da paixão diz sim, nós podemos muitas vezes abandonar a nossa identidade cristã por medo ou por ilusão de alguma vantagem fora da fé. Mas se nós deixarmos o canto do galo ressoar em nossos ouvidos, para nos lembrar que muitas vezes nós somos traidores e renegadores do Senhor. Mas se nós não cairmos no desespero, mas entrarmos na esperança da graça de Deus, do arrependimento, então nós encontraremos vida. Pensemos nisso, para que a paixão do Senhor toque a nossa vida. Nós temos então, meus irmãos e irmãs, aqui a narração da história da nossa fé e da nossa esperança no amor de Deus. E precisamos apresentar outras figuras como que detalhes para falarmos da vitória. Temos ainda a figura de José de Arimateia, que merece realmente nossa consideração. Era um homem respeitável, membro do conselho, membro respeitável do conselho. Este homem comprou um linho para envolver o corpo de Jesus e pediu o corpo, um corpo morto, não mais uma pessoa. Meus irmãos e irmãs, pensemos de novo no sentido da amizade. Este ato que conclui o Evangelho é semelhante ao ato que inicia o Evangelho. No início do Evangelho nós temos a mulher que, sem fazer nenhum cálculo como Judas fez, derrama todo o perfume no corpo de Jesus. Não está preocupada com o julgamento dos outros.
passa aquele aborrecimento, como nós escutamos. José de Arimateia também não faz cálculos, nem aquele do seu próprio túmulo que ele cedeu para Nosso Senhor, nem aquele do linho que ele comprou. Para nós que acreditamos no Santo Sudário, ainda continua à nossa disposição, com grande beleza, como a expressão da imagem de Nosso Senhor. Mas, sobretudo, ele não faz o cálculo do seu prestígio, não tem receio de unir o seu nome à história de um condenado na cruz. É muito impressionante isso. Nós, às vezes, queremos unir o nosso nome ao de Jesus, quando falamos de vitórias, de ressurreição, de milagres, de poder. Mas José de Arimateia não uniu o seu nome ao de Jesus por causa dos muitos milagres que ele estava fazendo, por causa da fama, nem mesmo por causa da ressurreição. Quando nós temos uma pessoa importante, às vezes nós só sabemos o nome, e se essa pessoa fizer uma coisa boa, que os outros estão elogiando, é capaz de nós nos aproximarmos e dizermos: sabe que ele é meu amigo? Com que facilidade nós dizemos que as pessoas que são elogiadas, este homem bom, ele é meu amigo. Sabe, eu já fui para a casa dele umas 2 vezes. Às vezes o tal do amigo não sabe nem o nome do outro, mas diz: meu amigo. Porque é bom unir o seu nome às pessoas que recebem algum prestígio. Mas José de Arimateia, meus irmãos e irmãs, quis unir o seu nome a um condenado, a um corpo de um defunto crucificado, depois de ter sido humilhado, com uma violência que nem sequer gostamos de imaginar. Só um corpo morto, descido da cruz. E nós estamos dispostos a isso? Ou gostamos de dizer que nosso Senhor é nosso amigo, porque o vemos como aquele que triunfou? Na verdade, só tem sentido a fé se nós formos capazes de unir a nossa história a Cristo crucificado. De fato, temos um outro para concluirmos, dentre os grandes personagens desta narração. O oficial do exército romano estava bem de frente dele, viu como Jesus havia expirado e disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Esta é a maior de todas as profissões de fé, de todos os escritos, de todos os evangelhos, de toda a nossa história. Maior do que a de São Paulo, maior do que a de São Pedro depois da ressurreição, maior do que todos os santos que possam ter existido na igreja. Porque São Paulo se converteu quando se encontrou com Jesus ressuscitado. São Pedro depois volta à fé, depois do arrependimento, quando se encontrou com Jesus ressuscitado. Mas esse homem olha para um crucificado e diz: verdadeiramente ele era filho de Deus. Meus irmãos e irmãs, quem chega a este nível de fé, entendeu qual foi a missão de Jesus. Do contrário, nós estamos ainda fazendo cálculos. Quais os benefícios, quais as vantagens e quais os prejuízos? Quem fizer cálculo não tem a amizade de nosso Senhor. E nós não podemos fazê-lo, de nenhum tipo. Nem o cálculo material perverso de Judas, nem o dos perigos, nem de que não queremos perder o nosso prestígio ou qualquer outra coisa. Mas nós temos nessa história toda a vitória da fé. E a cruz é a vitória da fé. E assim nós hoje queremos celebrar esta vitória em nossa vida. E nos perguntarmos: estamos fazendo cálculos? Que amizade nós temos com nosso Senhor? E a veste do nosso batismo, nós abandonamos com muita facilidade? Escondemos a nossa identidade cristã por algum receio? O que fazemos? É a vitória da fé. Tem dentro desta vitória da fé
manifestada pelo centurião romano, ainda duas pessoas, os filhos de Simão Cirineu, Alexandre e Rufo. Parece quase uma banalidade que o nome desses dois homens apareçam junto com o de seu pai no evangelho de hoje. Mas sabe por que isso acontece? É que quando esse evangelho foi escrito por São Marcos, que era discípulo de São Pedro, colaborador direto de São Pedro, estes dois homens, Rufo e Alexandre, eram conhecidos da comunidade. Eram conhecidos da comunidade. O modo como se expressa era para dizer quem era Simão. Provavelmente Simão já não estava presente, mas os dois filhos eram membros da igreja. E nós observamos aqui a vitória da fé. Um homem, um camponês, obrigado a carregar a cruz, não por vontade própria, agora vê que sua família segue aquele de quem ele carregou a cruz. Isto para nós também dá um sinal imenso, meus irmãos e irmãs. Qualquer pai, qualquer mãe de família que aceitar carregar a cruz de Cristo, mesmo com as exigências que esta cruz impõe, poderá ver os seus filhos seguindo nosso Senhor. Nós temos essa vitória da cruz na fé do centurião, na fé do José de Arimateia ou de Nicodemos, daquelas mulheres santas e piedosas que não tiveram receio nem medo da brutalidade dos soldados, especialmente daquela mulher que preparou o corpo de Jesus para a sepultura. Destes nós podemos nos aproximar. Então vamos aproveitar um pouquinho de tudo. Aproveitar a generosidade da mulher, sua boa vontade, o arrependimento de Pedro, a coragem de Nicodemos, a fé do centurião, para que nós possamos viver também a nossa fé. E vamos evitar qualquer cálculo de qualquer tipo, para que nós não nos comportemos diante de Jesus como seus inimigos, mas que sejamos verdadeiramente seus amigos, porque Ele nos trata como amigos, Ele é nosso amigo, e por isso se derrama completamente em nosso favor para a nossa salvação. Assim, meus irmãos e irmãs, entremos neste tempo da Páscoa com esse desejo imenso de nos unirmos ao Senhor e não tenhamos medo da cruz. A cruz é o lugar da nossa vitória e é ali, diante da cruz, que nós professaremos a nossa fé. Quem professa a fé diante da cruz do Senhor estará pronto para entender e acolher com o coração aberto a alegria da ressurreição, mas exatamente porque encontra na cruz a sua esperança. Que o Senhor nos conceda esta esperança, esta amizade, esta coragem de podermos dizer diante do Senhor que Ele é o Filho de Deus, chorar nossos pecados e alcançar a redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.